nesse caso, esse cara, né, excepcionalmente, ele diz assim, né, ele é um psicótico, ele não é um neurótico, mas ele tem uma coisa da neurose. E ele diz assim, né, esta coisa da neurose é esta língua particular, esta forma de falar de um jeito diferente. E ele vai deixar isso para nós, vai dizer assim, a neurose é uma língua particular. Porque ele diz assim, o que tem de interessante a gente estudar a psicose, a paranoia, nesse caso, né, do Schreber, né? Ele fala assim, porque esses caras, o recalcado aparece muito mais facilmente. Nesse caso, por exemplo, desse cara, né, que tinha lá uma vida familiar muito reclusa, com o pai e com a mãe, um medo muito grande, porque, pelo que deu para entender, né, dos pais, caso ele tivesse uma mulher, porque ele era o único filho homem, então isso se fechou, de certa maneira, num ambiente que deixou o cara meio doido. E ele fala, e ele aproveita esse dialeto curso, que é um dialeto que só a família falava, e quando ele vai expressar, vamos dizer assim, né, a doideira dele, e ele fala de esse pedacinho deu pano para manga, porque ele fala uma espécie de inconsciente descoberto. E aí, inclusive, muita gente fala que a psicose, o inconsciente está a céu aberto. E ele não falou isso. Foi uma forma de interpretar o que ele falou. Ele falou assim, o que o recalque recobre na neurose é exibido na psicose. Então, os dois recalcam, lembra dessa história? Tanto o neurótico, todas as pessoas recalcam. Isso é uma experiência para todo... É ser humano, tem fala, está vivendo experiências, vai recalcar. Isso vai acontecer com todo mundo. Tá? Porque é um sistema de, olha, isso aqui eu lido, isso aqui eu não lido. O que eu não lido, eu recalco. Como é que esse recalque retorna? Aí que tem a diferença. Retorna como sintoma no neurótico, através de uma língua particular, ou retorna como psicose, ou paranoia, ou coisas desse tipo. Aonde? Aí sim aparece uma língua que ele diz assim, é desconhecida dos outros. Quando você escuta uma pessoa, um psicótico falando, ele fala coisas, usando mesmo, que esteja usando palavras do nosso, mas ele fala de uma forma muito diferente. Ele fala de uma forma muito particular. Ele fala, o neurótico não, o neurótico se expressa de uma maneira corrente, vamos dizer assim, quase todo mundo entende. O que vai aparecer são muitos sintomas. Então essa é a diferença. Aí ele dá o exemplo da frase que ele fala para o pai, se você não for embora, eu vou te colocar no olho do mal. Expressar de uma forma muito diferente. Tá certo? Ele usa uma correlação com esse outro dialeto, que é o dialeto curso, que tem a ver com o quê? Com essa paranoia, com essa maluquice da vida infantil dele, infantil familiar, como ele se comunicava com a mãe, como ele se comunicava com o pai, né? Como é que a coisa da vida infantil dele acontecia. Pelo visto, devia ser uma coisa bem bagunçada, né? Uma coisa que não podia ser diferente. Ele sentia o abalo de tudo isso. Ele percebia uma diferença, né? E o Lacan disse assim, não tinha dificuldade nenhuma em ouvir o que esse cara estava dizendo. Mesmo que eu não participe do dialeto curso. Mas eu percebo que ele fala de uma forma diferente. Essa é uma marca, depois ele vai insistir muito nisso e vai dizer assim, a psicose é um dialeto diferente do que a neurose. A neurose tem um tipo de dialeto, a psicose tem outro tipo de dialeto. Que é muito particular. Quem já teve a oportunidade de ouvir qualquer pessoa, né, que tem uma esquizofrenia, uma paranoia, você percebe ali que você fala assim, esse cara está organizando as ideias da interpretação dos sonhos, né, da Trauda Jung, em que o Freud percebe, ele fala assim, né,
Quando eu sonho que estou sendo agredido ou castigado ou qualquer coisa desse tipo, né, a impressão que se tem é que eu estou, de alguma forma, trabalhando uma questão moral. Sim. Certo? Então, eu fui mal educado, vai dar um exemplo bem bobo, eu fui mal educado com alguém, tá certo? Então, eu vou sonhar um sonho de castigo de que aquela pessoa está, de alguma forma, se vingando contra mim. Ele vai dizer, não é isso. Eu tenho uma ótima conversa com você durante o dia, né? A gente se entende muito bem, não há nada de errado entre nós. À noite eu vou ter uma espécie de negação disso. Vai funcionar ao contrário. Porque ele diz que o inconsciente, nesta relação, e aí ele introduz, né, o pré-consciente, que seria essa passagem para a linguagem, né, pré-consciente para o Freud é inconsciente, pré-consciente e consciência. Então, o pré-consciente é aquela barreira que fica controlando o recalcado, né, e vai fazer a interpretação da linguagem. Então, ele diz assim, nesta barreira as coisas se invertem. Que é aquela história, eu sonho com a minha mãe, mas na hora que eu vou contar o sonho eu digo assim, não era minha mãe. Tá certo? Porque no sonho eu fiz alguma coisa que não deveria fazer. Então eu nego aquilo que está acontecendo. Ele diz assim, nesse mecanismo de negar e afirmar prazer, desprazer, né, o que eu desejo contra aquilo que eu não desejo, quero fazer, mas não quero fazer. Isto está operando no sonho. E o sonho é uma linguagem. Então ele passa por essa fase pré-consciente para tentar fazer o quê? Para tentar controlar o recalcado. Ele falou, só que nem sempre consegue controlar, às vezes fura, às vezes vem para fora. Mas pode vir no contrário do recalcado. No invertido. Por que ele está trazendo para nós esse raciocínio? Porque ele diz assim, o que será que o Schreber queria dizer como seria bom? Então, o Lacan, ao invés de se pegar na homossexualidade da frase, ele diz assim, o que esse cara está querendo dizer com esse seria bom? Para todas as mulheres, né, uma relação sexual, por exemplo, é uma coisa boa? Não. Para algumas mulheres é um terror, é uma coisa horrorosa. Né? Não há esse seria bom. Estou dando um exemplo. O que é que esse seria bom define? Não define nada. Porque pode ser exatamente o contrário. No entanto, na linguagem, ele diz assim, vamos ficar atentos para o que está sendo dito aí. O Lacan, a obra mais importante do Freud é a interpretação dos sonhos. O resto tem coisas interessantes e tal, mas ele diz assim, é ali que ele está trabalhando com a linguagem. Como o Lacan vai se pegar muito na linguagem, ele fala assim, essa é a obra mais importante. Tem o Xiste também, né? E a psicopatologia da vida cotidiana também, que tem muitos exemplos de linguagem e tal. Mas ele diz assim, ali Freud deixa uma dica para a gente, dizendo assim, o sonho muitas vezes trabalha na denegação, na inversão, a partir das vivências dele, da experiência que ele teve com a educação dele. Se eu quero ajudar alguém, se eu não me remeter às questões familiares, de educação, de constituição desta pessoa, de olhar para o mundo que foi construído para esta pessoa, eu não vou conseguir ajudar essa pessoa. Eu não ajudo esta pessoa como analista a partir do meu mundo. O meu mundo não interessa para esse outro. A vida adulta, ela é somente um desdobramento da vida infantil. Que ele está aqui, né, dando para nós uma dica, dizendo assim, né, tem um discurso que não é mentiroso. Né? Supostamente, esse discurso seria o discurso da ciência. Tá. Que tenta retratar o quê? O mundo que
que não mente, o mundo que realmente existe, verdadeiro. Suponha que eu faça um experimento científico e eu divulgue esse experimento científico e outras pessoas vão reproduzir esse experimento. Tá certo? Então eu vou estabelecer um discurso que diz como é que foi o meu experimento científico, sei lá, misturei água com banana e deu sei lá o quê. Tá certo? Eu vou dizer assim, tanta X proporção de água com X proporção de banana a uma temperatura X, a uma pressão Y, vai dar, sei lá, um mosquito novo. Se isso é um discurso científico, ele é verdadeiro. Ele é verdadeiro por quê? Porque ele pode ser reproduzido por qualquer outra pessoa, que daí tem que dar o mesmo resultado. Antes de a gente ter esse discurso da ciência, que não é uma coisa muito antiga, é relativamente nova, para nós, inclusive, né? Descartes é quem inaugura esse discurso, né, o discurso científico. Ele diz assim, tudo poderia ser, de certa forma, enganoso. Porque no discurso que não é científico, eu posso enganar. Aí você diz assim, então, o discurso... Dá um exemplo aqui, só para dar um exemplo, um discurso religioso, que não é um discurso científico, é um discurso enganoso, porque não é uma coisa baseada em fatos que podem ser reproduzidos. Eu posso, inclusive o próprio discurso da psicanálise, é um discurso que tem falsidade. Não de propósito, muitas vezes, mas sem querer eu posso estabelecer uma falsidade. Tá? Até porque eu posso dizer assim, não, você põe a pessoa para falar e eu tenho certeza que ela vai se curar. Caso eu diga isso, claro que a gente não diz isso na psicanálise, eu estaria dizendo coisa falsa, porque não é certeza. Tá certo? Alguns podem se curar, outros não. Mas vai haver alguma mudança na pessoa. Bom, alguma mudança a gente acredita que sim, senão não adiantava botar a pessoa para falar, né? Não, mas dizer exatamente que vai curar, que a pessoa aquele sintoma vai desaparecer, não, seria, mas na psiquiatria, que é a área científica, está lá escrito no DSM que se você, né, tomar a medicação X, você vai ter X, Y, Z mudanças. Por que ele está distinguindo o discurso que pode falsear e o discurso que não falseia? Nós lidamos com o discurso que falseia. Veja, quando as pessoas estão falando para nós, né, de alguma coisa que elas viveram como experiências infantis, como experiências adultas, as experiências que elas têm com os outros, elas estão falando a partir do que elas lembram. Inclusive, você não fala tudo que tem que falar, e você repete de novo, alguma coisa se altera. Então, não dá para dizer que só o discurso do psicótico está generalizando, dizendo assim, o Schreber não é o único que falseia. Eu acredito em tudo que você fala e duvido de tudo que você fala. Não porque eu acho que você está mentindo, não é isso. É porque eu sei que nesse processo, se eu sou um psicanalista, eu sei que no processo de falar, alguma coisa vai se desviar. O discurso, propriamente dito, ele é resultado desse cruzamento do X lá, né? O imaginário, o eixo imaginário, que ele diz assim, é o eixo da significação, as coisas mais disponíveis que estão em nós são todas imaginárias. O eu aqui nesse canto, né? Porque ele desmembra sujeito do inconsciente em cima e eu embaixo. O eu se relaciona com o pequeno outro, que é o a linha, né? Que somos nós, os outros do diálogo. Né? Mas ele desmembra e diz assim, esta pessoa está usando o grande outro para se comunicar, que é o significante, o armazém dos significantes. Porque quando eu tenho que discursar para vocês, eu tenho que dar sentido à minha fala. Vocês têm que me entender. Simbólico é o significante. E o que eu estou falando, a diacronia, que é a sequência das palavras, uma atrás da outra, é o real. Que é o resultante desses dois. Então, imaginário e simbólico se cruzam,
e o que aparece no discurso, o diacronia, né? A própria sequência de uma palavra atrás da outra, ele vai dizer que é o real. Depois ele vai redefinir um pouco o que é essa questão do real, tá? Mas ele, nesse momento, ele está dizendo isso. Uma maneira fácil de pensar nisso é, sempre que eu abordo uma questão, não importa qual seja, tá? Suponha que eu vá querer falar aqui do Black, do gato, meu gato, tá? A primeira coisa que eu vou usar para falar alguma coisa do Black é a imagem do Black, tá certo? É o meu eu se relacionando com o objeto Black. Sim. Que é o pequeno outro. Sim. Então, o que vem disponível logo de cara? Vem todas as significações, são as ideias, os sentidos que eu tenho sobre o Black, tá certo? Então não importa qual seja o objeto. Se eu for falar aqui de computador, na minha mente a primeira coisa que vem é o eixo imaginário. O eu, que sou eu, me relacionando com o meu computador, que é o pequeno outro. E o pequeno outro não precisa ser necessariamente uma pessoa. Pode ser um objeto, pode ser uma ideia, pode ser um monte de coisa. Mas o que é que eu tenho de significações disponíveis? Para poder fazer o quê? Para poder fazer um deslocamento vertical. Eu não tô no eu e no pequeno outro. Eu já peguei o sentido do que eu quero falar, no nível imaginário. Mas eu não posso falar do meu imaginário. Eu não tenho, o imaginário não sai para fora sozinho. Sim. Eu preciso fazer o quê? Um movimento que é, o que é que eu preciso usar do armazém de significantes, que é o armazém de palavras, vamos dizer assim, simplificando, para poder transmitir as ideias que eu trouxe do meu imaginário. E fazer com que o meu sujeito do inconsciente fale, para que ele possa falar. Então eu cruzo o eixo imaginário com o eixo simbólico, e aí eu produzo o real que é a minha fala. Quando se trata da natureza, é um Deus não enganador. Ele está, né? Eu sei que aquele processo, se eu pegar uma semente X e colocar na terra e aguar, vai nascer uma planta. Agora, se eu pegar uma pessoa e educar de determinada forma que seja, amarrando ela, será que ela vai se tornar boa? Não, pode ser que ela se torne um monstro. Não tem garantia, né? Então, bem, mal, certo, errado, verdadeiro, o que nós temos é essa ambiguidade. Mas ele está introduzindo a relação erótica que o Schreber tinha com Deus e o amor de Deus por ele, que depois vai se transformar numa outra coisa, né? Tem dois tempos, dois deuses que aparecem, mas ele diz assim, aparentemente, esta é uma relação do corpo dele, do corpo vivo dele, só que despedaçado. Ele vai insistir muito nisso, ele vai dizer, a psicose é um fenômeno de um corpo que não está integrado. É um corpo despedaçado, né? Ele vai ser muito mais claro disso quando ele trabalhar lá para frente, né? Com a escrita, esqueci o nome do homem agora, que é uma escrita toda maluca, e ele diz assim, tá aí, o cara escreve como ele é, todo despedaçado, né? O quanto esta relação com Deus substitui a relação dele com o Pai. É erótica em relação ao Pai. Deus Pai, né? Eu aprendi quando era criança a chamar Deus Pai, né? Eu ficava meio confuso, porque eu falava assim, não é meu pai, né? O quanto esse cara, né, nesta relação com ele vivo, não é com ele inteiro. Guardem isso, porque o próximo capítulo ele vai desenvolver um pouco mais isso. Ele vai dizer assim, são pedaços dele, são partes dele que se relacionam com esse Deus, né, que vai ser uma espécie de um senhor, né, de um dono dele, pelo menos no primeiro momento, né? Depois isso vai se modificar, porque nem Deus ele poupa, né?
Porque nessa hora ele está colocando Deus de um lado e o... Como é que é o nome do médico? Que ele demoniza o médico, que ele diz que é assassino de almas. Assim, bom, o médico, o assassino de almas. Tá bem, né? Deus é a grande coisa e é o outro, um é o Deus, o outro é o demônio, né? Essa é a coisa. Depois ele inverte isso. Mas a relação sempre, isso que é interessante, ele vai dizer assim, esse eixo imaginário, ele é tão poderoso que ele impede que o eixo simbólico se realize, eliminando este grande outro que poderia ajudá-lo a não viver nesta fantasia. Sim. Sair da fantasia. Que ele chama de fantasmagoria, né? Porque é um monte de fantasias, com muitos fantasmas, e uma coisa muito gigantesca. Os homens são todos que não prestam, feitos a porrada. Então, tudo, ele vai desmanchando, vamos dizer assim, né? Porque ele não tem um corpo integrado, então ele, de certa forma, desintegra os outros, a natureza, tudo mais. Menos o Deus. Tá? O Deus é uma coisa integrada. O que é que ele diz? Isto é um fenômeno imaginário. Tem um poder imaginário muito grande. Por isso que é possível viver nessa fantasia que não tem nada a ver com a realidade. Que a realidade estaria no grande outro. Como ele elimina esse grande outro, ele vive no eixo imaginário. Ele cria a fantasia dele e vive lá. Pelo menos enquanto ele está surtado. Depois ele restabelece, ele volta atrás. Né? Então ele volta atrás e consegue uma normalidade durante um período, escreve essa obra, se defende, reassume o cargo, inclusive, né? Quer dizer, então ele consegue ir e voltar. Ele já tinha tido um problema anterior, que foi colocado como fraco, vamos dizer assim, não foi um grande surto, mas mesmo assim ele levou 6 anos para se recuperar. Né? E esse outro que foi extremamente poderoso, que aí levou quase 10 anos para se recuperar. E vai ter um terceiro que desse ele não se recupera. Né? Esse ele acaba morrendo surtado. Né? O primeiro era considerado uma espécie de uma hipocondria. Ele achava que ia morrer, ele achava que os órgãos estavam podres e aquela coisa, mas ele não saiu totalmente da realidade. Nesse segundo, que é onde ele escreve as memórias, ele vira geral, ele sai fora, né? E no terceiro ele sai e não retorna mais. Quando ele vai ter o segundo surto, ele tinha 30 dias assumido como presidente. Presidente da Corte de Apelação, permanece mais alguns anos, só que aí adoece de novo. Ele fala, inclusive, esse vai e vem, mostra esse despedaçamento, essa coisa que não tem controle, né? Não é uma coisa... Ele não é nem uma coisa e nem outra, ele fica flutuando, né? De um estado ao outro. Para Lacan é muito claro, é uma relação erótica, homossexual com o pai.